estou muito honrada pelo convite da Alessandra e também de falar para vocês com uma plateia super jovem e vejo aqui meninas e meninos negros me representando também, porque nas redações é muito difícil a gente ter um chefe negro, é muito difícil nós termos mulheres de qualquer cor como chefes também. E a minha fala primeiro vai ser sobre a questão da diversidade de gênero, porque é muito importante que vocês chegarem lá. Eu estou aqui hoje, mas eu sei que muitos passaram dificuldades para chegar até onde estão e não é difícil. É difícil, entendeu? Não adianta dizer que não é, é difícil, mas é possível. Então, esse empreendimento que é para uma mulher, que foi uma mulher também que criou, né? É muito importante isso. Temos iniciativas independentes, qualquer tipo de empreendedorismo hoje no jornalismo produzido por mulheres é muito importante. Afinal, na verdade, esse é o exemplo que nós estamos saindo da bolha, né? Do nosso país, um país tão machista como vocês sabem muito bem. Então, eu nasci em Fortaleza, minha família mudou para o Rio de Janeiro nos anos 70, durante a ditadura militar, por questões mesmo da família querer mudar para uma outra cidade, questões de família que minha avó tinha. Eu sou uma mulher criada por avó e por mãe. Então, lá no Rio de Janeiro, nós estudamos, é onde eu tenho a minha formação cultural. E, a partir dos anos 90, formada na Faculdade Olho Alonso, não tinha emprego, né? Nós estávamos vivendo uma crise econômica como agora. Principalmente nas redações havia muita escassez de emprego para os focas. E eu era muito ativa, sou ainda, mas eu era ativa demais na parte cultural, eu fazia assessoria de imprensa, então nunca imaginava que eu viria morar na Amazônia. Então, surgiu um trabalho. Eu tinha interesse em conhecer a Amazônia por causa dos indígenas, já tinha esse interesse. Mas eu não imaginava, naquele momento, se isso acontecer, porque eu tinha acabado de fundar um jornal com um amigo meu, chamado A Folha de Santa Teresa. E sim. Então, Luiz Marquezine, não sei se você conheceu. A gente trabalhou em 87 e 88. Foi fundado o jornal dentro da faculdade Olho Alonso, onde eu já disse, onde eu estudei. E nós subíamos o morro sempre para poder falar com as comunidades. E, às vezes, o Marquezine tinha medo por causa do tráfico, eu subia sozinha com um líder comunitário. Isso em 1987, vocês imaginam. Então, sempre estive ao lado da comunidade, sempre quis ouvir a comunidade. Desde a época de fazer os jornais dentro da faculdade, já tinha esse interesse em saber, porque eu me sentia igual também, né? Então, não via diferença. E, chegando na Amazônia, eu fui trabalhar num jornal chamado O Estado de Roraima, que era um jornal criado por político para fazer campanha eleitoral. E, quando eu fiz a seleção, não imaginava que ia ser esse fim, né, que eu ia ter lá. Mas, enfim, aprendi muito, principalmente aprendi a fazer jornalismo de correspondência. Eu não sabia como fazia, e lá que eu tive essa oportunidade de aprender com um jornalista chamado Plínio Vicente. O Plínio, hoje, ele tem uma coluna, né, que ele é jornalista em Cias, que tem praticamente assim, eu acho que hoje eles que têm assim o maior banco de dados sobre jornalistas do país. Então, o Plínio faz uma coluna lá, mas nessa época ele era correspondente do jornal Estado de São Paulo, e ele foi me ensinando a fazer correspondência. Aí comecei a fazer correspondência para o Jornal Globo, mudei para Manaus, lá comecei a fazer para o Estado de São Paulo, 7 anos, e no ano de 2000 eu entrei na Folha de São Paulo e fiquei 13 anos. Então, a minha história na Amazônia é uma história de correspondência, né? Algumas vezes como freelancer, outras vezes contratada. Na Folha, eu fui contratada por 13 anos e fui a responsável pelo escritório. Viajei para aqueles países todos, né, da fronteira, para outros países também. Então, foi onde eu tive a maior escola e que eu tive muita liberdade também, porque fazer jornalismo na Amazônia é preciso ter liberdade em primeiro lugar. E, em 2013, nós abrimos a Amazônia Real, eu, a Laís Eliade Albuquerque. A Eliade hoje deixou a agência logo no início, ela resolveu se dedicar à parte da educação, ela é professora na universidade, hoje está na FAMetro, né? Mas já passou por várias outras universidades. A Laís é uma repórter especial, trabalhou muitos anos nos jornais de Manaus, é uma mulher indígena, Sateré Maué. Inclusive, hoje, ela se identifica mais, ela fala isso, porque
No início era difícil ela assumir a identidade dela por causa do preconceito que ela enfrentou nas redações. Inclusive, diziam para ela que falar de índio era coisa de pobre. Ela ouviu isso muitas vezes. E, quando ela foi demitida do jornal, eu disse para ela, abre pelo menos um blog, mas alguém tem que falar da Amazônia, ninguém pode deixar de falar. E, quando eu saí da Folha em 2013, resolvi empreender com essas duas mulheres e nós abrimos a Agência Amazônia Real, independente de quê? Independente, principalmente de recursos públicos. Nós não recebemos recursos públicos nem de governo, nem prefeitura, nem edital federal, porque ele vai, de alguma maneira, cercear a nossa liberdade de expressão, e isso a gente tem como o maior trunfo que nós temos no nosso trabalho é a credibilidade, e ela não pode ser ferida em nenhum momento, e nem os personagens que nós vamos entrevistar, aquelas pessoas que precisam ter voz, também não podem ser cerceadas. Por isso, nós temos como missão dar voz a quem não tem visibilidade na grande imprensa. Quando eu falo grande imprensa, é porque eu vou começar aqui para vocês entenderem. Bom, vou passar, já viram aqui. Eu sempre pensei, a Amazônia é um grande celeiro de notícias. É verdade? Vocês acham isso? Quem acha? Levanta a mão. Nós podemos falar sobre desmatamento, queimada, mudança climática, seca, enchente, povos indígenas, quilombola, conflito agrário, política, economia, mulheres, crianças e adolescentes. E qual foi a notícia que vocês leram, ou você leu hoje no jornal? Alguém leu alguma notícia hoje sobre a Amazônia? Ontem saiu no Fantástico, ineditamente, 2 notícias. Uma sobre os índios Avá, que estão ameaçados de morte, porque ali é ameaça de morte, não é só ameaça, é ameaça para matar. E a outra sobre a mineração lá no Tapajós, onde, além da mineração, eles estão ameaçados por projetos que o governo quer criar. Mais de 60 hidrelétricas em torno daquela bacia, e isso vai afetar centenas de pessoas, não só indígenas, mas ribeirinhos também, porque os ribeirinhos eles vivem na margem do rio e eles vivem tão isolados como os índios. Alguns, inclusive, só conseguem comprar a sua alimentação quando vai um barquinho lá vender o arroz, a farinha, que eles trocam por óleo, trocam por madeira, trocam por coco ou produção de castanha, entendeu? Então, eles vivem numa situação ainda muito precária. Então, a Amazônia não está na imprensa tradicional. Por que será que ela não está? Quando eu trabalhei na Folha, um editor fez uma pesquisa, o jornal também encomendou uma pesquisa, o leitor de São Paulo tem interesse em ler as coisas de Brasília no máximo, mas ele quer ler notícias de São Paulo. Não tem muito interesse em notícias do Piauí, do Nordeste, não tem interesse do Norte, nem Belém, nem Manaus. Então, como a gente consegue driblar isso sendo a correspondente de um jornal, o maior jornal do Brasil hoje, né? A Folha de São Paulo ainda se sustenta como o maior jornal do Brasil, em tiragem, inclusive. Como a gente consegue driblar isso? E a cabeça do editor que está pensando no leitor de São Paulo. O editor, na época que eu trabalhei na agência Folha, nós éramos 30 correspondentes. Hoje não tem mais ninguém como correspondente. Só tem uma pessoa trabalhando, fazendo, aliás, fazendo 3 em 1 ao mesmo tempo, porque não tem mais esses cargos pelo fato da crise das próprias empresas, né? Eu digo que não é crise econômica de jornalismo, é crise de gestão. Então, para a gente driblar, a gente precisa, primeiro, ficar atento no que sai na imprensa local, ler todos os jornais, ficar atento ao que sai nas rádios, nos portais de notícias locais. É muito importante ter esse acesso. Quando eu trabalhava como correspondente, de manhã cedo a minha rotina já era ouvir primeiro a minha secretária ou a minha diarista para saber o que ela trouxe da rua, porque, às vezes, no caminhar, no ônibus, às vezes ela passava por algum local que estava acontecendo algum fato que me interessava. Então, sempre conversar com o porteiro, sempre conversar com pessoas que estão circulando pela cidade, isso é muito importante, essas pessoas trazem notícias para você. E na rádio, no jornal local. Essa notícia foi uma fonte que me passou. A região que aconteceu esse fato é São Gabriel da Cachoeira, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Manaus. Para ir para lá só de avião ou de barco no período da cheia, porque o barco passa 5 dias viajando e, se tiver o rio muito baixo, pode encalhar, você pode ter dificuldade de chegar. Então, para você chegar até esse lugar, o caminho mais fácil é o avião. E eu fiquei sabendo que as indígenas estavam fazendo exame de DNA e os
namorados ou maridos eram militares do Exército. E eu conversei com uma pessoa que me checou a informação, disse que era verdade, né? Mas eu não tinha acesso ao juiz, e a pessoa que me deu a informação, quando eu cheguei lá nessa cidade, a pessoa sumiu. E uma outra que eu procurei, uma outra fonte que era ligada a uma organização não governamental, me disse: é melhor você parar com essa reportagem, porque você vai incomodar os militares. Mas eu falei: mas eu estou aqui para incomodar os militares. Eu tenho que falar com o coronel, não vou desistir. Até porque essa viagem para fazer aí, o jornal gastou uma grana. Hoje em dia não se faz uma viagem. Essa viagem ainda custou barato, acho que foi no máximo R$ 6.000. Mas hoje, para você fazer uma viagem na Amazônia, é no mínimo R$ 15.000. Para você ter 2 passagens de avião, ida e volta, alimentação, gastos com barco. Então, eu fiquei 3 dias na cidade. O primeiro dia foi para tentar conseguir uma vaga com o juiz no horário, que é o único juiz da cidade. No dia que ele estava lá, ele tinha que fazer audiência com todas as pessoas que já tinham marcado, era muita gente. Nessa época, a comarca não tinha, o prédio era muito precário, então estava verão também, era muito quente. Então, eu e o fotógrafo ficamos quase 8 horas dentro da comarca para falar com o juiz, só às 20 horas que ele foi nos receber. E aí eu precisava ter os nomes das mulheres que estavam entrando com essa ação e o endereço delas. Ele me deu aliás, ele não me deu uma lista, ele me abriu o processo, eu pude ler o processo e fui tirando os endereços, né, que eu via pela frente, foi super difícil. Anotei 10 nomes e fui atrás de todas as mulheres que estavam entrando com essa ação. E elas me deram entrevista, contaram o que aconteceu. Aí tinha casos de maridos, de namorados, que teve um namoro e ela ficou grávida, enfim. E ela queria o reconhecimento da paternidade. E a pessoa não queria reconhecer. Todas indígenas, inclusive tinha uma indígena Yanomami. Teve um caso que o homem pediu para ela fazer um aborto, ela não fez. Teve um outro caso que a indígena foi expulsa da aldeia, porque, quando a família descobriu que ela estava grávida de um homem branco, eles não aceitavam isso, ela teve que sair. Encontrei com ela na cidade, trabalhando numa lojinha de sapatos, e estava vivendo uma situação muito precária, a criança já estava grande, e essa estava com um bebê praticamente aí com uns 3 meses, era um menino bem branquinho. Quando essa matéria saiu, inúmeros homens aqui de São Paulo resolveram ligar para a Folha de São Paulo para pedir para casar com ela, queriam o contato dela. A repercussão foi imensa. Tem outra foto de uma outra indígena que não está aí, né? Aqui é a resposta do coronel do Exército. Eu fui lá no comando entrevistá-lo, com toda aquela dificuldade, mas ele me atendeu bem. E a decisão, depois da minha entrevista, ele decidiu baixar uma portaria que nenhum militar poderia exercer o ofício sem usar camisinha. Todos tinham que receber camisinha do Exército, inclusive, para evitar esse tipo de relacionamento e essas ações, porque, ao ganhar o exame de DNA, aliás, ao reconhecer a paternidade, cada uma estava recebendo uma pensão diretamente no salário, né, descontado. Então, isso criou um mal-estar dentro das Forças Armadas. Então, essa reportagem aqui, a dica que eu dou para vocês é que nem sempre a gente pode confiar nas fontes. A gente pensa que as fontes vão com a gente até o final, mas, nesse caso, eu fui para um local distante, que eu poderia ter me dado muito mal, né, mas eu tive muita persistência. E também tive a sorte de encontrar um juiz que entendeu a importância da reportagem, porque, às vezes, tem juízes que não dão informação. Poucas vezes um juiz dá entrevista, né? Muito difícil. Ainda mais num caso que envolve as Forças Armadas. E também consegui falar com 8 mulheres. Teve um caso que a indígena já estava casado com outro militar, e esse militar me colocou para fora com um cachorro atrás, latindo, correndo atrás de mim e do fotógrafo, porque ele não queria que ela falasse sobre esse caso, que era de referente a um outro namorado que ela teve. Vocês ouviram falar do apagão que teve no Brasil, da aeronáutica? Então, os controladores de voo fizeram motim e o sistema aéreo do Brasil paralisou. Essa pauta não foi eu que indiquei, foi a Secretaria de Redação da Folha que me pediu para fazer. Houve muita repercussão no caso, né?
Mas o jornal queria saber quem era cada um, quem eram essas pessoas. Era uma matéria humana, era uma matéria para mostrar quem eram esses jovens que ganhavam pouco, não sabiam falar inglês, né? Antes desse motim, houve um acidente da Gol, né, onde morreram várias pessoas, caiu no Mato Grosso o avião. E, numa dessas investigações, que envolveu um avião Legacy dos Estados Unidos, eles disseram que não sabiam falar inglês, não viram direito o que o piloto falou, e daí houve essa questão, né? A asa do Legacy bateu no voo da Boeing. E aí e as pessoas, enfim. Eu fui procurar esses pilotos, desculpa, esses comissários, porque eu conhecia o presidente da associação, né, da aeronáutica, e ele me colocou em contato. E aí o combinado era me encontrar numa loja do Carrefour, num bairro de Flores, lá em Manaus, sozinha, não podia ser acompanhada por ninguém. E eu levei só meu gravador, que era a minha grande arma. Até hoje o gravador ainda é, o celular tem, gravem tudo sempre. Nunca deixem de gravar nada. Mesmo que o seu entrevistado diga que não quer entrevista com gravador, você grava. Porque é a nossa verdade. E aí, na casa que eles me levaram... Quando eu entrei no carro, me colocaram um capuz, né? Falei, bom, agora, seja o que Deus quiser. Não sei onde é a casa onde eles me levaram. Quando eu cheguei na casa, tinha mais de 40 homens, eu era a única mulher. E eu vim aqui para conversar com vocês. E aí, 6 me deram entrevista, falaram, contaram a vida deles, né? Falaram muito mal da aeronáutica, xingaram coronéis, enfim, xingaram brigadeiros, xingaram as normas. Eles achavam que a população brasileira ia transformá-los em símbolos, mas não foi. Ficou só na notícia do jornal. Depois que a entrevista saiu, todos foram presos. Todos que deram entrevista foram presos. A aeronáutica abriu um processo. Eu fui depor 2 vezes na Justiça Militar, lá em Manaus. O meu terceiro depoimento foi em Brasília, no comando da aeronáutica. Todos eles diziam que não... Aliás, 5 diziam que não tinham me dado a entrevista e 1 dizia que tinha dado a entrevista e que tudo que eu escrevi era verdade. Toda a vida dele que saiu no jornal era verdade. Os outros diziam que não, que era mentira, que eu tinha inventado. A aeronáutica pediu ao jornal as fitas, o jornal deu uma parte porque tinha gente que deu entrevista e nem saiu na matéria, porque não queria, depois desistiu, mas, enfim, todos esses que foram destacados, todos eles aceitaram dar entrevista. Enfim, a aeronáutica teve acesso a uma parte das entrevistas. No dia do julgamento, eu fui para a audiência. Não tinha as redes sociais, porque, se tivesse, eu tinha sido atacada, né? Muito atacada, como não tinha... As mulheres deles ficaram na porta do tribunal me xingando. Uma chorava, uma estava grávida, dizia que eu era culpada, que eles estavam na miséria, enfim, que estavam sem emprego. Foi uma situação muito constrangedora, muito difícil. Mas o que me salvou aí nessa reportagem foi a gravação das entrevistas. Se eu não tivesse as gravações, eu teria sido processada. Foram expulsos. O processo, só um que não foi expulso. Ele foi transferido de Manaus para o Nordeste. Eu acho até que foi Fortaleza. Mas os outros todos foram demitidos, foram exonerados, né? Processados também. E depois fiquei sabendo que alguns resolveram fazer nova faculdade, ou quem não tinha foi estudar outra coisa. Eles eram meninos de 24 anos, 25, 26, estavam na flor da vida deles, né? E, infelizmente, aconteceu isso. Acredito que nunca mais querem dar uma entrevista para um jornalista. Ainda mais um jornalista que anda com gravador. Aqui é uma reportagem sobre... Tenho 15 minutos. É uma reportagem sobre um caso que, até hoje, não teve uma solução, né? Os acusados foram julgados, sentenciados, as penas somam mais de 100 anos, e eles continuam soltos. Eu vou passar o vídeo para vocês verem, que é melhor. No bate-papo, a gente faz as perguntas, tá bom? Então, 150 anos de reclusão, e eles estão soltos porque eles estão entrando com recurso na justiça, e enquanto não acabar o último recurso, não tem como prender. Essa é a justiça do nosso país. Bom,
Na Amazônia também, vocês sabem que tem muito problema com o garimpo, né? As terras indígenas estão sendo invadidas por garimpeiro, principalmente desde a eleição do Bolsonaro até hoje, pelo fato de, primeiro, o próprio presidente discutir a demarcação das terras indígenas, anunciar que não quer demarcar e até desmarcar terras indígenas, e criou uma outra palavra, essa palavra não existe, desmarcar, enfim. Essa situação está muito grave. Isso é um garimpo em 2007, não era em terra indígena, mas eu trouxe essa foto para vocês ver o tamanho, né, da destruição que um garimpo faz. Esses homens que estão aí garimpando, muitos deles são pessoas que andam o Brasil inteiro atrás de garimpo, atrás dessa vida. Mas, por trás dele, tem grandes empresários, políticos, vereadores, médicos. Aqui eu encontrei, inclusive, um vereador e um médico obstetra, com um pedaço de terra garimpando, porque ele investiu pesado aí nessa região, que é o garimpo do Juma, em Novo Aripuanã. Estive em 2007, entrevistei o dono do garimpo e voltou. Pode voltar. Que é o Zé Capeta. Eu só entrei no garimpo com a autorização dele. Eu andei dentro do garimpo mais ou menos uns 20 quilômetros, subindo a serra, né? E, a cada momento que a gente ia subindo, eu ouvia tiros. Eu perguntei para ele, que tiros são esses? Não, eles estão avisando um para o outro que você está subindo. Falei, então, tá bom. Quando parar o tiro, é para eu parar, né? E eu olhei para ele, essa foto, o Alberto César tirou, que é o editor de fotografia da Amazônia Real. Foi uma reportagem para a Folha, e eu perguntei para ele, olha para trás. Eu falei, o que você acha dessa destruição toda? Ele falou assim, eu não acho nada, tudo isso é dinheiro para mim. Porque, além do ouro que as pessoas davam percentual para ele também alugava cada pedacinho de terra, porque ele tinha o título da terra. Até hoje tem, não perdeu, não. Aqui é uma reportagem que eu chamo das mais invisíveis que eu fiz, porque eu fiquei sabendo dessa história em 1993, quando eu tinha chegado em Manaus, depois de passar 2 anos e meio em Roraima, né? Foi o primeiro estado que eu morei, depois do Rio. E conheci a história de Maitá, Mandeí e Arucá, que são os últimos indígenas Juma, que é uma etnia que fala tupi-guarani, tupi-cauarriva. Esse ano eu conheci o Adolfo Kili, que é um indigenista, me cedeu essa foto. Eu fiz essa reportagem para o jornal Estado de São Paulo. Na época, o jornal não queria, não aprovou a pauta porque era muito caro, eu tinha que pegar barco, avião para visitá-los. Em 1993, realmente era mais difícil chegar lá. Enfim, na Folha de São Paulo, eu não consegui emplacar essa reportagem, porque também era muito caro, não tinha interesse. Aí, esses índios não me interessam muito, não. Os editores sempre falam assim, não me interessa, é difícil. Enfim, só na Amazônia Real que eu tive a chance de visitar os Jumas. Pode seguir? Não estou conseguindo. Está aqui. Foi em 2014, eu viajei para fazer reportagens sobre a vida deles. Essas moças, elas tiveram que casar com índios de outra etnia, que são os Ureuauau, porque, como não existia mais homens de Juma, né, o único era o pai delas, não tinha condição mais de casamento. Essa matéria, quando eu fiz a primeira vez no Estado de São Paulo, repercutiu muito no Brasil. Também foi outra reportagem que os homens queriam casar com ela. Eu lembro que a Folha de São Paulo fez, nessa época eu não trabalhava na Folha, mas o meu concorrente fez. E aí, lá na Folha, me disseram que o fax da Folha quebrou, de tanto fax que chegou do exterior, dos Estados Unidos, da Europa, querendo casar com essas índias, porque a Folha deu na manchete de que a FUNAI estava atrás de casamento para elas. E, na verdade, a matéria que foi feita pelo Estadão, que foi a que eu fiz, era a FUNAI e o CIMA estavam estudando, né, etnias que pudessem casar com elas. Primeiro, tentaram com os parentes indígenas, mas não deu certo. E aí tentaram com os Ureuauau e deu certo. Elas casaram. Tem um vídeo ainda que eu posso passar rapidinho, é o próximo. Para a gente finalizar, eu vou passar só um pouquinho para vocês verem, que é a história deles. E, pela Amazônia Real, esse vídeo ganhou um prêmio, que foi do RádioTube, que é um projeto chamado Criar Brasil, que é para educadores, para jornalistas independentes, rádio. Inclusive, agora eles estão fazendo um outro prêmio. Quem tiver vídeo pode se inscrever lá, entrar em Criar Brasil. Kátia, a gente já se conhece. Oi, Júlia, lógico. Mas vou falar só para o registro. Eu sou a Julie, de Manaus.
Eu estava conversando esses dias com a professora Ivânia Vieira sobre iniciativas que nós podemos começar para falar sobre a invisibilidade das questões indígenas com jornalistas, porque tanto dentro da academia quanto fora são questões muito invisibilizadas, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre eles e a gente ouve pouco sobre eles. E aí eu estava conversando com ela sobre a criação de um mini manual de jornalismo para tratar daquelas palavras que ainda incomodam muito sobre tribos e outras palavras que os jornalistas costumam errar. E aí ela me fez algumas provocações sobre o uso dos manuais nas redações, sobre se isso é importante, e falou para mim também que eu poderia conversar com lideranças indígenas para tratar e perguntar deles sobre como eles se sentem a respeito disso, né? Sobre como eles acham que nós devemos falar sobre o assunto e etc. E aí eu queria perguntar de você como é que você vê isso, se nós podemos trazer iniciativas e quais seriam essas possíveis iniciativas, você que tem mais contatos com os povos indígenas do que eu, né? E que tipo de iniciativa seria essa que a gente poderia fazer de jornalistas para jornalistas? Primeiro, ouvi-los, né? É muito importante a escuta nesse momento. Aliás, em qualquer tipo de reportagem, a escuta é muito importante. Você escutar, porque às vezes o repórter vai pronto, ele quer aquela resposta, e o editor também quer aquela resposta, porque a matéria, às vezes, está até pronta e só falta uma frase, entendeu? Mas você tem que estar pronto para escutar e saber transformar aquela frase, né, numa reportagem que tem as aspas literais. Tem que ter muito cuidado com isso, porque, primeiro, eles são muito... Eles sofrem muito preconceito e racismo. Então, é difícil, quando eles veem um jornalista que não conhece, dar uma entrevista logo, né, de cara. Precisa conhecer, precisa conversar, precisa dizer como vai ser seu trabalho, que o seu trabalho vai sair em tal veículo. E eles gostam de ler a reportagem também depois, é preciso enviar. Hoje, com a internet, pelo WhatsApp, você envia tudo. E, às vezes, você também comete erros. A gente cometeu um erro recentemente, numa reportagem com uma etnia do Xingu, que era sobre uma investigação que a Polícia Federal estava fazendo na terra indígena para combater os madeireiros, e a foto que foi publicada não era dessa aldeia, era de outra aldeia. E os caciques brigaram, né, porque viu que a aldeia dele estava no site e que a história era outra. Então, nós tiramos a foto, pedimos desculpas, né? A internet é pronta para isso. Não tem por que não corrigir. Você tem que assumir que errou e corrigir o mais rápido possível. Então, eu acho que sim, vocês têm que fazer roda de conversa, chamar as lideranças, né? Em Manaus tem várias pessoas do movimento indígena, várias lideranças bem importantes que estão lá. Tem a COIAB, que é a coordenação que congrega mais de 30 associações de povos indígenas. Então, é chamar eles para a roda, né? Porque também tem jornalistas indígenas hoje, vários jornalistas indígenas que estão se formando nas universidades públicas e privadas. Hoje nós temos uma cantora, que é a Joana Ticuna, que, além de cantora artista, ela é jornalista, tem o blog dela, chamado o blog o Sara, é o portal da Joana Ticuna, vocês podem acessar. Ela escreve matérias, ela viaja. Então, eles têm a formação muito boa em relação a isso. É só chamar e fazer a roda. E sobre manual e tudo, é difícil a gente selecionar palavras, né, só conversando com eles. Mas uma coisa que eles não gostam, né, é que sejam chamados de tribo. Já no Pará, tem etnias que gostam de chamar de tribo. Então, depende muito do povo, né, depende muito da cultura específica, né, que são só no Amazonas, só nessa cidade que eu viajei, São Gabriel da Cachoeira, são 23 etnias. E o Amazonas hoje é o estado onde tem a maior etnia do Brasil. Então, cada um tem algum probleminha que vai querer expor. Agora, uma coisa que não dá para fazer é dizer que o índio que está com calça de jeans e usa celular não é indígena, né? Você não pode fazer isso, né? E hoje em dia tem muito isso, principalmente nos tribunais, nos julgamentos. Só para cortar. Ticuna, como é que se escreve? T-I-K-U-N-A. A gente sempre pede, né? A gente sempre busca informações sobre os nomes indígenas através da FUNAI, que a FUNAI tem um site lá, ele vem dizendo onde é a terra, e o Instituto Socioambiental também, que eles têm verbetes, eles estão sempre levantando todos esses dados. Inclusive, hoje os dois sites mais importantes em relação à questão indígena é o CIMI e o Instituto Socioambiental, que tem sede aqui, inclusive, em São Paulo. Kátia,
Boa tarde, tudo bom? Tudo. A gente está falando de região para região, aqui do Centro-Oeste para o Norte. E, assim, você começou apontando a necessidade de ouvir o noticiário local, escutar as pessoas, e eu comecei a ficar um pouco intrigado pensando na minha realidade, porque se a gente for pensar no seu caso, você listou algumas palavras que são muito próprias, que pelo menos no nosso imaginário circulam na mídia, enquanto na verdade eu falei, poxa, se na verdade for procurar, a gente talvez não encontre, não consuma tanto assim as pautas que ela está propondo, e a gente fala, isso é batido, e mentira, a gente tem pouco aprofundamento. Mas é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Não, Goiás. Goiás. E uma questão que eu fiquei aqui atento foi o fato de que talvez a gente tenha perdido um pouco da sensibilidade para enxergar o regional na nossa própria localidade. Porque quando você falou, ouvir o rádio, ver a programação local, eu próprio sou vítima da falta de apetite, às vezes, disso, por conta da repetição. Uma vez, um jornalista muito antigo lá da minha cidade disse assim, geralmente a gente só cobre buraco de bala ou buraco de asfalto. E ele, por isso, estava justificando de ter ido para o Jornal do Campo da afiliada da Globo, lá, o Márcio Vinícius é o nome dele. E, enfim, com relação a essas questões, já durante a minha passagem na TV Record, eu fiz durante um tempo produção de rede. Então, oferecer uma pauta que, para a gente, era o assunto do dia quente, São Paulo pouco se lixava e abria mão de um assunto que tinha relevância, poxa, e só não adquiria isso por conta do lugar em que havia acontecido. Então, você está falando aí da dificuldade que você já enfrentou, tendo aí apresentado cases muito interessantes, mas eu queria, assim, 2 pontos. A nossa sensibilidade, o que se perde com isso, esse eixo Rio-São Paulo, barateamento de custo e tal, e como isso mina nossa própria sensibilidade para se ver, e, de outro modo, muito embora a Amazônia Real seja uma alternativa a esse problema, como é que a gente pode partir para cima desse baixo interesse nacional para o nosso local? Você tem que ter um olhar muito crítico, né, da matéria. Eu posso, inclusive lá em Goiânia, a história do Césio, primeiro saiu na imprensa local, depois foi com a revista Manchete. Inclusive, eu conheci o repórter que fez a primeira reportagem, escreveu um livro, né, sobre a questão do Césio, acho que é Luiz Fernando, e já faleceu. Mas primeiro saiu na imprensa local e foi ganhando até ganhar a mídia nacional. É muito importante você ter um olhar crítico quando você vê uma reportagem num jornal local. Essa questão que eu falo, ouvir o rádio, ler os sites locais, e tudo, não é ficar também 24 horas lá ligado, né? Eu sou muito fascinada com isso. A pessoa até me chamava de Sivan, que é um radar que tem lá no Amazonas, que não funciona, mas nessa época ele funcionava, porque eu passava 24 horas, né, muito ligado no rádio, na TV, em tudo. Enfim, porque eu comecei minha profissão no rádio, na Rádio Tupirão, no Rio de Janeiro, e eu fui foca da Cidinha Campos, que é uma radialista muito antiga no Rio, foi até política, e eu tenho essa questão da apuração muito forte em mim. Então, quando eu digo assim que é importante olhar, eu vendo uma reportagem que saiu no jornal A Crítica sobre contrabando, um contrabando que foi apreendido no porto de Manaus, eu vi uma foto, né, dos contêineres, e tinha um contêiner aberto, e dentro desse contêiner tinham caixas, né, com a sigla DM, que é uma grande indústria de eletrodomésticos, isso em 2002. E ninguém falou sobre isso, que o contrabando era da empresa. Eu fui saber quem era essa empresa, fui investigar essa empresa, e eu cheguei no contrabando da CCE, que era a maior indústria da época de eletrodomésticos. E a minha reportagem, inclusive, dela surgiu vários processos. O próprio dono da CCE, que era o Sverner, na época, um senhor de mais de 70 anos, não foi preso por causa da idade, mas eles foram todos indiciados, todos julgados. Então, assim, o repórter tem que ter um olhar crítico, ele tem que ler aquela reportagem com um outro olhar, não com o mesmo olhar que ele está recebendo. Porque vai ser uma foto, vai ser uma frase que vai te levar a outra reportagem. Inclusive, lendo os jornais da imprensa local, eu já cheguei até a desmentir reportagens que saíram, que não era verdade, que estavam dando, e na minha apuração já fui investigar que era outra coisa. E a Folha quis a matéria e eu fiz.
né? Como também tem aquelas matérias um pouco chocantes, que ninguém acredita na redação. Às vezes diziam, a Cátia traz cada pauta que ninguém nem acredita que é verdade, mas é a verdade. Uma delas foi a história da onda gigante em Parintins. Quando essa notícia chegou no jornal, na Secretaria de Redação, não acredita, a Amazônia tem uma onda gigante. Teve uma onda gigante. Lá tem um fenômeno dos rios, que é terras caídas. Acontece justamente no período que o rio está descendo. Cai um barranco muito grande da margem, e quem mora em cima vai caindo também. As casas vão caindo. Nessa época, morreu uma família. Aliás, morreu uma pessoa. Caiu a casa da família, mas morreu uma pessoa. E os cientistas descobriram que aquele fenômeno aconteceu por causa de um sismo. Teve um sismo, né, que provocou, e quem estava no rio viu a onda gigante. E essas são as questões da Amazônia que a gente acha que não vai dar, mas aí você tem que também saber vender a pauta para o editor, né? Que aí vai realmente da criatividade de cada um. E sempre sejam muito sinceros com o editor, porque ele sempre vai duvidar. Às vezes, alguém que está no fechamento vai querer checar uma informação que está no teu texto final, está tudo pronto, e você tem que estar pronto para, naquele momento, chegar. Não, é assim, entendeu? Então, todo o andamento da reportagem, você tem que ficar checando, você tem que realmente acreditar e checar suas fontes também. Nunca acredite só numa fonte, ouça mais de 2 fontes pelo mesmo fato, quando é um fato de grande repercussão, né? Respondi? Boa tarde, Cátia. Eu sou a Débora, de Recife. Eu estou no 3º ano da Faculdade de Jornalismo. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à abordagem daquelas matérias assim mais difíceis em relação à sua segurança, que você falou. Foi a dos militares, a aeronáutica, e a que você entrou no garimpo. Como é que você chegou a convencer essas fontes a falar com você? O próprio Zé Capeta, como é que você convenceu ele a você entrar naquele lugar e conseguir entrevistar ele? E como é que era a sua postura durante a entrevista? E o feedback dele também, se você fazia perguntas mais difíceis e como é que ele reagia a isso? Então, o garimpo aconteceu em Novo Aripuanã, hoje ele está fechado. Ele teve mais de 10.000 pessoas. Quando eu cheguei, eu viajei de Manaus para uma cidade chamada Apuí, que é no sul do Amazonas. A gente foi de avião. Ficamos hospedados numa pensão, e era uma pensão onde vários garimpeiros, donos do garimpo, estavam também hospedados. E, por coincidência, o Zé Capeta estava hospedado lá dentro, e a dona da pensão me apresentou o Zé Capeta. Tem aquelas facilidades, né? Às vezes, as portas se abrem para você sem você imaginar. E aí, eu conversando com ele, que queria ir no garimpo, que eu estava lá para visitar o garimpo, não teria nem impedimento de entrar no garimpo, porque ele estava aberto, não estava fechado. Nessa época, a Polícia Federal não estava no garimpo ainda. Mas tinha prostituição, eu vi várias mulheres sendo aliciadas para ir para o garimpo. Eu passei 3 dias, todas as noites nós fomos na rodoviária, e chegavam de 5 a 6 ônibus lotados de homens do Brasil inteiro chegando para garimpar nesse local. Eu fui no momento assim que estava, eles chamam de fofoca, né? Onde estava circulando a fofoca que havia muito ouro nesse garimpo. Então, era muita gente chegando todo dia, pistoleiros chegando. A gente se deparou com um pistoleiro na estrada. Inclusive, tem uma foto do Alberto com um carro coberto com a lona azul, mas, na verdade, ali embaixo está só armas dos pistoleiros. Aí vem você, o jornalista, e a tua fonte, e o entrevistado. Ele confiou em mim. E eu fui, junto com fotógrafos, entramos naquele garimpo, entrevistei todo mundo, fiz várias perguntas difíceis para ele, inclusive a questão da regulação da terra, se ele realmente era o dono da terra. Ele me passou números de processos e tudo, e, enfim, consegui. Mas você tem que ter um elo de confiança, né? A pessoa tem que acreditar em você, que você é um jornalista, que você vai contar o que ele está falando de fato. E foi isso que me deu credibilidade. Kátia, eu sou Evandro, sou daqui de São Paulo. Minha pergunta não vai muito a ver com essa questão, mas sim do Amazônia Real. Assim, eu tenho bastante dúvida sobre a questão de financiamento de vocês, como é que faz isso aí, porque fazer gente pagar por notícia da Amazônia é meio complicado. Para nós, aqui, já imagino que seja, imagine a questão da Amazônia. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão empreendedora sua. Parabéns pela linda carreira, por ser uma mulher empreendedora e que ganha muitos prêmios, e tenho certeza que viram muitos por aí.
A Amazônia Real é uma agência feita por mulheres e administrada por mulheres, e ela é uma agência feminina, então sempre é a Agência Amazônia Real. A gente não chama nem o portal, nem o Amazônia Real, só para vocês saberem. A gente vai contando isso ao longo das conversas com as pessoas. Como eu falei para vocês, eu saí da Folha, então eu passei 1 ano à disposição do projeto. Nós passamos 3 meses trabalhando o modelo de negócio. Primeiro, nós abrimos uma microempresa, achando que a gente ia conseguir dinheiro da publicidade, mas com aquela zona franca toda que tem lá, você sabe, que tem um parque industrial imenso, nenhuma empresa quis anunciar no site. E teve uma pessoa muito importante para a gente, que foi o professor Rosenthal Alves, que sempre está por aqui, pela Abrage. Enfim, eu estive com ele no Rio de Janeiro, conversando sobre esse nosso projeto, como a gente poderia divulgar isso, utilizando 2 metas: a democratização da informação, né, e a defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Então, nós não éramos conhecidas na internet, né, apesar de serem muito conhecidas como jornalistas da mídia tradicional, como modelo de negócio, a gente não era ninguém. Então, nós tínhamos que começar por algum lugar. E aí ele falou, vocês têm que começar, vocês têm que mostrar a internet. Aqui veio, né? E foi aí quando a gente lançou o site. Em outubro, já tínhamos várias matérias prontas, né, antes de ser lançado. Desde o início, sempre teve essas metas nos temas que eu coloquei para vocês, povos indígenas, questão agrária, política, economia, tudo relacionado à Amazônia. E, como a indenização da Folha, nós abrimos a empresa, depois eu passei esse 1 ano me dedicada, né? Só no final, já na metade de 2014, foi que nós apresentamos o projeto para a Fundação Ford, que a Fundação Ford tem um projeto chamado Acesso à Mídia. E a gente sempre colocou que nenhuma organização que nos financia pode interferir na nossa linha editorial. Também nós não temos nenhuma parceria com empresas, pode ser até a universidade, que em algum momento cometa crime de trabalho escravo, crimes contra criança e adolescente, que esteja envolvida em processo de corrupção e, principalmente, por crime ambiental. Inclusive, até uma grande indústria nos procurou e a gente viu que ela tinha processo de crime ambiental e não aceitamos o patrocínio. Então, a gente veio fazer da maneira mais difícil, né? Fomos pelo caminho mais difícil. Enfim, estamos até aqui hoje. Não é fácil, é um trabalho que requer muitas horas, né, de comprometimento com esse serviço, porque eu avalio que esse trabalho ele é o verdadeiro serviço ao cidadão. A gente está formando opinião crítica. Esse é o serviço do jornalista mesmo. E essa população toda que a gente entrevista e que a gente está publicando as histórias delas e tudo, eles têm acesso também pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Isso é muito importante.